Vem pro Tecnomacumba, eu fiquei assustada porque eu estava trabalhando com tecnoxamanismo e aí eu fiquei pensando, nossa, eu não entendo nada de macumba assim tão profundamente. Mas aí eu entendi que era um conceito e tal, que não ia ser uma tecnomacumba como eu imaginei. Porque o tecno... Bom, eu vou falar e as fotos vão passar e azar, tá? Porque a gente tá... Essa caixa, tá bom? Essa caixa a gente bota a pessoa lá dentro, 40 minutos, ela tem displays de... É muito nesse formato eletrônico, né? É uma coisa bem gambiarra, como o Coisinha estava falando. E aí entra umas mãos, toca na pessoa, e aí acende os LEDs, e a pessoa fica lá 40 minutos vivendo um estado ou de morte, ou de bunker, ou sei lá, de suspensão. Essa mulher, por exemplo, ela chorou aí dentro, ela teve um encontro com Anônimos quando abriu a caixa. Mas o xamanismo, o conceito de xamanismo que a gente usa, a gente trabalha muito com o conceito do Viveiros de Castro, que é muito bom, apesar das críticas que todo mundo faz, assim, dele ter forçado uma cultura brasileira a entrar numa teoria francesa. Mas ele tem um conceito que se chama xamanismo transversal, que é muito bom, que é um xamanismo que trabalha com... Que ele não é mais horizontal, aquele de achar que a morte... Eu não sei falar em 7 minutos, gente. Que a morte, ou a ideia de ancestralidade, né? Elas não são separadas da vida. Eles pensam que isso, o xamanismo horizontal seria essa ideia de que existe uma relação horizontal entre o que é vivo e o que já não está aqui, ou está de outras formas, porque a encarnação é permanente. E o transversal é quando vem esse encontro com Deus, com o cristianismo, com o catolicismo, com as altas hierarquias, onde esse xamanismo então vai começar a ficar verticalizado. E quando ele fala em transversal, é como se ele falasse de um fracasso dessa imposição então católica, né, ou europeia, branca, porque é um fracasso porque ela não consegue convencer. Então, durante anos, quase 500 anos, alguns grupos étnicos indígenas no Brasil, faz quase 500 anos que já estão incorporados dentro da sociedade e tal, mas não conseguem verticalizar completamente o seu trabalho. E a gente está bebendo ouro. É um processo de pegar a tecnologia e transformar, destruir ela. Um processo de destruição, né? De reciclagem, só que ao invés de reciclar um objeto em outro objeto, se você recicla um objeto em sua matéria pura. Essas 3 fotos que eu mostrei do John Kemp, de Londres, que a gente trouxe ele aqui, eu trabalhei um pouco com ele lá em Londres. Isso também é Londres, trazer todo esse... Só que aí já é mais um pouquinho... A ideia era criar uma fotonovela, mas sem o roteiro, sem nada, só com uma caixa de fantasias, com uma música, com pedais de guitarra, com som que reverbera, e as pessoas falam, e aquele som entra, né, começa a aumentar as camadas sonoras, e até a pessoa vai entrando num pouco de transe, e aí ela vai criando as imagens. Então, ao invés de ser um processo da lógica pro ilógico, ou para fantasia, né, usar a lógica para produzir uma fantasia, a gente usa o processo inverso, da ficção e da fantasia, a gente cria um objeto. O interesse do meu trabalho em xamanismo, além de ser um amor grande aos povos indígenas brasileiros, é conseguir tentar pensar a tecnologia como uma antena que vai em colaboração a essa tecnologia xamânica que
que existe e que se produz e que está acabando junto com as florestas, né? De certa forma, eu acho que esse tipo de evento como tecnomacumba, tecnoxamanismo, é quase os últimos moicanos, assim, é quase a gente dizendo: nós não deixaremos que essa cultura morra e nós a transformaremos, faremos uma antropofagia, nem que seja ciborgue, né? Uma antropofagia ciborgue, que vai juntar... Então, aí a gente usa partes de um rito e vai botar no outro. E aí, nesse evento especificamente, passou uma menina, ela entrou nos estados alterados de consciência, assim, que foi bem difícil de segurar, porque isso acontece porque tu está criando um ambiente propício, né? Apesar da gente não ter nenhum fundo religioso, assim, por considerar o xamanismo uma religião da terra, animista, da natureza, e não uma coisa transcendental. Acho que vai terminar aí. Onde é que eu estava? Transcendental. A menina entrou numa loucura, ficou quase 2 horas assim. Ela ficou quase 2 horas, ela tremia muito, ela teve umas alucinações muito fortes, né? De que ela tocava numa árvore e ela pensou que eram os mortos, e ela entrou numa viagem cósmica, assim, forte. Então isso acontece às vezes e tem que ter cuidado com tudo isso, mas o bom é que também é um ponto de expansão. A junção da tecnologia e do xamanismo deveria nos transformar em coisas bem melhores, né?